Amém, glória a Deus. Então, queridos, eu compartilhei assim, de forma compacta, essa palavra que eu dei aqui na nossa última vigília. Só abrindo um parêntese assim, nós, a partir desse mês, né, de abril, nós decidimos unificar as nossas vigílias novamente. Então, até março, nós tínhamos vigílias quase todos os fins de semana. Mas nós sentimos a necessidade de aproximar a igreja toda, todos nós estamos orando juntos. Então, sempre haverá um dia de vigília aqui na igreja, que é no último fim de semana de cada mês. Quando tem Difflin Start também tem vigília aqui às 21 horas. Então sempre venha, se programe para estar nesses tempos de oração. Então, na última vigília estive compartilhando bem compacta a palavra, até achei que foi um pouquinho a mais o tempo, mas agora eu dei uma esticada assim, né, para conseguir alcançar o tempo que nós temos aqui. Então, nós, há 3 semanas talvez atrás, ou 4, o pastor Paulo, né, nós recebemos através da nossa liderança aquele vídeo do pastor Paulo desafiando as pastors, né, do Brasil todo para esse jejum que já é anual, né, se não me engano já é o 3º ano que nós separamos esse tempo de jejum e de oração. E ao receber aquele vídeo, e no primeiro dia, né, na segunda-feira do dia 22, eu peguei aquele vídeo e fui ouvir novamente, porque quando vem esses desafios para nós, da nossa liderança, né, a gente recebe como uma palavra de Deus, como um comando de Deus para nós, para nós nos alinharmos, para nós nos quebrantarmos, né, para nós estarmos em sintonia, ouvindo a voz de Deus e recebendo dessa unção que vem da cabeça da nossa liderança, amém? Então, ouvindo aquele vídeo, eu parei assim, eu quero pegar todos esses textos, né, ver a essência daquilo que nós vamos estar orando e jejuando, né? Porque jejum sem oração é dieta, né? Então, para que nós possamos estar, além de estar tirando, né, todas aquelas coisas que ele orientou, mas também estar orando especificamente, como quando nós oramos na direção daquilo, então é mais eficiente. Então, um dos textos que o pastor Paulo colocou lá foi o do Salmo 139, versículo 23 e 24, né? Então esse Salmo 139 é um salmo incrível, os salmos são orações, né? Os salmos são orações escritas, né? Que possivelmente, né, Davi fez diante do Senhor, e também essa oração ficou, vou colocá-la, né? Deus inspirou ele. Então Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, eu creio, né, que Davi, como eu e você, enfrentou maior tipo de situações, de adversidade, de alegrias, de vitória e de lutas, né? Então, uma pessoa normal, né, como eu e você. E o Davi, ele escreve: Senhor, me sonda, né, verbos que estão nesse texto: me sonda, Senhor, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em minha conduta alguma coisa que te ofende e dirige-me, né? Então, eu vejo aqui uma pessoa, né, um filho de Deus, né, um cristão, entregando o controle da sua vida para o Senhor. Fala: Senhor, com todos esses verbos, né, o que Davi está falando, eu quero entregar o controle, a direção da minha vida para o Senhor, né, a minha alma, né, com todo o meu ser. Então, uma das palavras que ele usa aqui é a palavra conduta. Então, vê se há em minha conduta algo que te ofende. Então, fui pesquisar a palavra conduta, então fala do nosso modo de agir. Repita comigo: meu modo de agir, meu modo de proceder, tanto diante de Deus como diante das pessoas. Então, essa é a conduta, o seu modo de proceder, o seu modo de agir, como as pessoas te veem, como Deus te vê. Então, lá em Isaías, capítulo 58, versículo 6, ainda falando sobre o jejum, ele dá um texto que é muito prático, porque a tendência de nós, quando estamos num período de jejum, de oração, é a gente só sacrificar, né? A gente ficar, sabe aquela coisa, a gente tira o almoço, a gente só fica pensando naquilo naquela hora, né? Então a nossa tendência é só pensar no sacrifício, não por quê e para que nós estamos fazendo aquela determinada ação. Então o texto fala que o título desse capítulo é o verdadeiro jejum. Sabe que o título não é bíblico, né? Só uma ilustração, né, daquilo que vem, mas é o verdadeiro jejum. E ele fala: o jejum que desejo não é este,
soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Então, quando ele fala soltar as correntes da injustiça, fala dessa conduta do nosso coração, olhando para dentro de nós. Então, quando o Senhor fala sonda, né, quando vem a sonda lá na área da saúde que entra, né, ela examina, o médico examina lá dentro todas as áreas que precisam, onde é que vai precisar fazer a cirurgia. Então, quando vem o sondar de Deus, né, sobre a nossa conduta, então é isso que, quando nós estamos num período de jejum, de oração, é isso que o Senhor está falando conosco. Suas condutas, as nossas condutas, onde nós precisamos alinhar o nosso alma, nosso espírito, alma e corpo. Então, vamos pedir ao Senhor, né? Então, o meu desejo, né? Aquilo que Deus compartilhou no meu coração aqui, nesses tempos, né? O Senhor nos prove, o Senhor nos corrija e o Senhor nos conduza à mudança das nossas condutas, amém? Então, o tema dessa palavra aqui, e é inspirada naquela palavra que o pastor Jackson falou, o herói que nós não queremos ser, Sansão, né? Então, o tema dessa palavra é o tipo de líder que nós não devemos ser, amém? Então, o tipo de líder que nós não devemos ser, e o Judas que nós vamos pegar aqui para a história, né, do líder que nós não devemos ser, é o filho de Davi, Absalão. Então, 2 Samuel 15, versículo 4, diz assim, e Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz dessa terra. Todos os que tivessem uma causa, uma questão legal, viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, Absalão estendia a mão, abraçava, beijava: oh amado, vem cá, quero te ouvir, né? E Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. E assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. Então, em primeiro lugar aqui, o tipo de líder que nós não devemos ser é o líder que desconhece da sua identidade. Então, vamos traçar aqui quem era Absalão. Então, Absalão, ele era um príncipe, ele era filho do rei, logo ele era um príncipe em Israel. E Absalão também, ele era filho, logicamente, de Davi, com a sua mãe Talmai, que era também uma filha de um rei, né? Talmai também era filho de um rei. Então, assim, ele era príncipe duplamente, né? Era filho de Davi, que já era rei, e era filho de uma princesa também, né? Uma rainha, né? A Talmai. Então, e ele também era o terceiro filho de Davi. Ele era o terceiro filho de Davi, e a Tamar era irmã direta de Davi também. Ele era irmã, né? Irmã, como é que chama? Consanguínea, né? Filha da mãe e do pai. E o nome de Absalão significava pai de paz, né? Então pensa que nome incrível, né? Pai de paz. E Absalão tinha uma característica, né? A identidade que nós estamos vendo acerca de Absalão, né? Olhando de fora para dentro. Então a Bíblia fala que Absalão, ele era muito celebrado. As pessoas, quando viam Absalão, onde ele passava, tinha uma aparência muito bonita, e a Bíblia fala que onde ele passava, todos reconheciam que Absalão estava passando, né? Então, pensa que ela tipo eu, assim, né, gente? Onde eu passo, né? Por isso que a Luana, uau, né? Uma pessoa demorou um pouquinho para eu aprender. Então, e uma outra coisa, né, que Absalão, a história conta que ele era uma pessoa ferida. Ferida por quê? Porque Tamar, a sua irmã consanguínea, foi abusada, molestada sexualmente por um outro irmão, meio-irmão, Aminon. E essa brecha, né, que a gente sabe que essas coisas que aconteceram na família de Davi, foram brechas que Davi abriu por causa do adultério que ele cometeu. E Absalão, como ele era irmão consanguíneo de Tamar, ele sofreu muito, porque a Bíblia conta que Davi não fez nada, né? Sabe aquele tipo de pai que o menino está correndo por aí, o pai não está vendo o que está acontecendo, menina passa para lá, passa para cá, o pai não corrige, chega em casa, conversa com ele. E nós sabemos que na história da Bíblia, nessa história, Davi não conversou com Aminon, Davi não o disciplinou. Aminon fez uma coisa, molestar sexualmente, hoje já é, né, uma coisa absurda, terrível, quanto mais naquela época, ainda mais com uma moça que era virgem, né? Então sempre foi, sempre será uma atitude drástica. E então Absalão toma aquela situação, aquele comportamento, aquela história, por ser parte, por ser família,
e ele então começa a se mover com sentimentos de justiça própria e de vingança, né, contra seu pai e também contra Aminon. Então a gente sabe que, além de, logicamente, essa coisa, né, que foi crescendo, né, dentro do coração de Absalão, essa raiva, essa justiça própria, esse desejo de vingança, já que Davi não fez nada com Aminon, deixou Aminon, né, ficou, já basta a vergonha talvez, né, já basta a vergonha que foi, mas Absalão então cria uma situação, né, uma história bem grande, eu estou resumindo, bem resumidamente, mas Absalão então procura Aminon, né, faz uma festa lá, né, e mata, Absalão mata então Aminon, né, então já foi outro escândalo terrível, e logicamente Davi, né, já estava com tantas perdas, tanto sofrimento, também não procura Absalão, não corrige Absalão. A Bíblia fala que ele vai passar um tempo fora, assim, em outra terra. Então Absalão rejeitado também pelo pai. Então justiça própria, vingança, né, sentimento de vingança, homicida e rejeitado, né? Então um ingrediente muito legal, né? Então até no próximo dia 18 nós vamos ter aqui raízes da depressão, né? Esse tema tem tudo a ver, então venham, tragam pessoas, né? Porque a tendência de uma pessoa assim, né, é cair lá numa depressão. Enfim, depois vocês vêm, estou deixando uma curiosidadezinha aqui no coração de vocês, para no dia 18 vocês retornarem. Mas então, a Bíblia conta que Absalão, aí ele manda uma mensagem para Davi, que ele queria voltar, anos depois, porque imagina, né, que ele se afastou, né, por causa da condenação daquilo, né, ele matou, além de matar alguém, ele matou o seu próprio irmão, e então anos depois ele manda uma mensagem para Davi, querendo voltar para Jerusalém, mas voltando depois para Jerusalém, Davi não o recebe na sua presença. Então imagina você como filho, você quer visitar o seu pai, e o seu pai não o recebe na presença dele. Então assim, Absalão continuou com esses sentimentos lá no coração dele, né, maquinando, né, construindo um plano, arquitetando algo que ele queria fazer. Então a Bíblia fala, e esse texto, né, já chegando nesse texto, onde nós lemos, que em vez de Absalão procurar se consertar, tinha esperança para Absalão, sim ou não? Vou falar que nem eu falava para as crianças, vamos falar bem alto. Tinha esperança para Absalão, sim ou não? Então quem concorda, levanta a mão. Tinha esperança para Absalão, tinha, mas ele não procurou o seu pai para, né, procurar se consertar. Então aí nós chegamos nesse texto. Então, toda pessoa ferida encontra outras pessoas feridas, né, para montinar, para fazer um grupo, né, para falar mal, para arquitetar um plano. Então Absalão encontrou na porta da cidade essas pessoas. Então ele estava lá, ele começou a perceber. Então a pessoa chegava, entrava, saía, vinha com uma causa, voltava triste, né? Absalão, opa, né? Vou conseguir uns discípulos aqui, né? Vou ver aqui. Então a pessoa ia procurar justiça, Davi fizesse alguma coisa, às vezes nem era recebido, né? Às vezes era uma fila gigante, e Absalão então chegava com amor e carinho, querido. Então, né, onde tem, geralmente é uma característica desses grandes ditadores, né? Eles são bem populares, né? Vem cá que eu vou fazer justiça, eu sou o pai dos pobres, né? Juiz das viúvas, né? Então as pessoas encontrou no Absalão essa pessoa que abraçava a causa, então ele falava, eu vou agir assim, né? Meu pai não fez justiça, mas olha, meu conselho é esse para você, faz assim, faz assado. Então Absalão aos poucos foi juntando essas pessoas, né? Foi encontrando discípulos, né? Não é errado. Foi encontrando inclusive a lealdade, às vezes a pessoa na inocência, né? Foi fisgado com essa isca, né? Então ele falava, olha, sou como vocês, né? Eu sou esse cara também injustiçado, vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Então eu creio, queridos, que como líderes, né, em todos nós, né, nós temos falado que liderança dentro da igreja, né, não é só liderança dentro da igreja, liderar life group, mas em todos os níveis onde você está, você lidera, né? Eu me lembro que na faculdade, eu me abstive da liderança na faculdade, que sempre foi muito assim, envolve com tudo, faz trabalho e tudo, mas na faculdade eu falei assim, aqui eu vou deixar os outros me liderarem, porque onde o crente chega, ele quer liderar, é inevitável isso, né? Faz parte do nosso DNA, então nós somos líderes onde Deus nos coloca, né? Então não estou falando apenas para líderes de células, né? Para todos nós, né? Eu creio que em algum estágio da vida cristã, na sociedade, dentro da igreja ou fora, dentro da família, nós precisamos liderar processos, amém? Então, nós líderes, nós devemos nos conhecer,
nós devemos saber o porquê que nós estamos fazendo aquilo, né? O porquê que nós estamos liderando aquele processo. Jesus falou com a gente ou foi uma situação? Jesus falou com a gente ou foi apenas assim, né? Porque estava precisando, foi pela emoção. Então nós precisamos saber quais são os valores, o porquê. Nós temos dito, quando nós estamos aí nos voluntariados, nos ministérios, no Pais Kids, né? Nós ensinamos para as pessoas o porquê que você está servindo a Deus na atmosfera. Você não está só na porta, abrindo e fechando a porta, você está ali, né, ganhando vidas. Você está ali trazendo o seu abraço, um sorriso, um conselho, uma direção para alguém. Então, nós como líderes, nós devemos saber quais são os valores, porque quando nós formos provados, eu me lembro que no seminário foi palavra de Deus, Deus abençoou, mas lá eu fui provado, cheguei lá, não tinha amizades, eu cheguei lá, né, até aprofundar as alianças, eu quis ir embora, né? O Bruno era meu discipulador, antes de eu sair para o seminário, eu liguei um dia para o Bruno, eu quero ir embora, né? Assim, só abrindo o coração, eu não queria, mas eu queria, né? Eu falei, Bruno, eu quero ir embora, mas eu sabia o motivo que eu estava lá, né? Permaneci, eu estava, né, abrindo o coração. Mas se você não sabe para onde que você está indo, né? Se você não se move, né, sabendo qual é o processo de Deus, o tempo de Deus, e também você sendo um espelho do Evangelho, nós estamos na tendência, né, de também não nos submeter a um processo, a uma liderança que tem um conselho, uma direção sobre nós. A nossa tendência é talvez nós sermos esse tipo de líder que nós não devemos ser. Então, continuando aqui, então na vida do Absalão, por que eu falo que o Absalão era um líder e ele desconhecia a sua identidade? Porque assim, como ele era um dos primeiros filhos de Davi, e o caso de Batseba foi muito recente, assim, né, estava ali ainda, o Salomão era filho bem depois, então a tendência poderia ser, né, que possivelmente, né, de repente, se ele não tivesse matado Aminon, talvez ele poderia ser, na linha sucessória, um dos reis de Israel. Então ele era um príncipe, sabe, essa pessoa, ela sabe, né, ela é filha. Muitas vezes nós temos nessa confusão, né, eu peco e Deus me recebe, e a graça de Deus, vê essa confusão na nossa cabeça. Então, Absalão desconhecia da sua identidade, né? Então ficava naqueles questionamentos, com essas aflições, né? E aí, em vez de juntar com pessoas, né, com alguém que poderia socorrê-lo, alguém que poderia ajudá-lo, tirar desse lugar de amargura, de tristeza, né, de sofrimento, de rejeição que ele estava, ele foi procurar, na verdade, outras pessoas que o apoiavam. É assim mesmo, né? Então ele seguiu o caminho totalmente contrário. E eu gosto muito do Salmo 73. Já me peguei pensando como Davi no Salmo 73, onde ele fala, tipo assim, o ímpio prospera, o ímpio cresce, a grama do ímpio é melhor que a minha, né? Então o Salmo 73, leia depois, né, que é incrível. Então lá no Salmo 73, no versículo 21, diz assim, o Davi falando, mas é uma coisa normal da vida, né, nossa: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. Então eu vejo que é assim que Salomão estava agindo, como um animal irracional, movido pelos instintos, movido por, não está sendo feita a minha vontade, não está sendo feita a minha justiça. Então nós podemos dizer que ele não se liderou. Então, né, ele não liderou a si mesmo. Eu escrevi aqui: quem conhece sua identidade se lidera para o sucesso. Amém? Para você anotar aí, postar minha frase lá, escrever, né, que eu que falei. Quem conhece sua identidade se lidera para o sucesso. Então, em primeiro lugar, aquele líder que desconhece a sua identidade. Em segundo lugar e último lugar, glória a Deus, só 2 pontos, que quebra as alianças e que faz outras erradas. Então, como filho do rei, né, como israelita, né, que tinha lá toda a Bíblia, né, e tudo, não é possível que Absalão desconhecia o mandamento que diz: honra o teu pai e tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra, né? Então, era bem conhecido os 10 mandamentos, mas você vê ele quebrando essas alianças, desonrando a cultura de honra que deve existir entre pais e filhos. Mas nós não estamos aqui falando de Davi. Davi foi injusto, errou várias vezes, pecou várias vezes, mas nós estamos nos concentrando na figura de Absalão. E também, por mais que Davi errou, ele era o pai, ele continuava e continuaria sendo o pai de Absalão. Então, Absalão, movido por essas motivações erradas, de ganância, de justiça própria, de querer, então o plano foi crescendo, e lá na porta ele pensou assim: eu posso ser o rei, esse tanto de gente insatisfeita,
né? Esse tanto de pessoas aqui, né? Então, até nós temos também um grande conselheiro do rei, o Aitófel, se juntando a Absalão, né? Então, é muito interessante ver também a história de Aitófel. A gente fala aqui na cura interior. Aitófel era um conselheiro do rei, que ele ouvia os conselhos de Aitófel como se fosse a voz do próprio Deus. Então, era um homem muito relevante, muito importante. E Aitófel caiu na isca também, porque Aitófel era avô de Batseba. Aitófel também foi ferido pela desonra que Davi provocou dentro da sua própria família, com todo aquele escândalo de Batseba. Então encontrou ali um terreno fértil para mais uma pessoa ferida. Então aquele plano tomou uma proporção cada vez maior, né? Então já Absalão já não estava assim, eu estou aqui assim assado, agora eu quero ser o rei. Eu quero ser o rei. Na verdade, ele se liderava para o mal, né? Ele se liderou para o mal, para o lado negro da força, né? Então, como eu disse, nós não estamos olhando os erros de Davi, né? Ele teve vários erros, mas sim no processo de Deus, que Absalão não entendeu que estava acontecendo com ele, o que Deus estava fazendo para atraí-lo, para trazê-lo, para transformá-lo, certo? Então, nós temos aqui essas diversas atitudes reprováveis, e nós falamos então qual era a principal motivação, né, de Absalão fazendo tudo isso. Eu queria te perguntar, o que te motiva a liderar um processo? Né? Então assim, você tem alguém, Absalão não tinha, né, uma pessoa tinha, mas uma pessoa que não estava com o coração também totalmente correto diante do Senhor. Então você tem alguém que fala no seu coração? Beleza, tem um discipulador, tem um supervisor, amém. Mas você realmente presta contas da sua vida totalmente para essa pessoa? Então assim, eu gosto muito dessa coisa, né, de discipulado e tudo, de quando tem comandos, quando tem um comando desse, poxa, né, o cara lá de cima, o nosso, né, depois o Patrick vai cortar, nosso super angelical, pastor Paulo, dá aquele desafio, aquele comando, né, nosso discipulador, nosso pastor, e aí muitas vezes, poxa, jejuar, tirar uma refeição. O nosso líder fala assim, olha, esse ano vamos colocar um alvo de, vamos abrir 3 GEs, né, vamos ganhar, pelo menos ganhar alguém aqui na célula. Então você ganha um comando. O que você faz com esses comandos? Né? O que você faz com essas direções? Quando você está com problema, você realmente pede socorro, deixa a cidade pegar fogo, para depois, quando mostrar a fumaça lá em cima, subindo no céu, alguém vê, né? Ou antes de pegar fogo, alguém já me socorre, né? Me socorre. Então nós precisamos ter, né, essas pessoas que nós estamos aliançados, e dos quais passa um tempo e nós não quebramos essa aliança. Então toda aliança é provada pelo fogo. Então sempre existem ciclos e estações na nossa vida. Vão ter tempos de fogo, tempos de calor, tempos de verão, que vão, né, fazer com que a nossa aliança seja aprofundada com o Senhor e com a nossa liderança. Então muita gente, a gente vê, eu já vim com isso, com esse papo também, esse papo furado, mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com a parede preta da igreja, não concordo que só liga assim com ar-condicionado à noite aqui na igreja, né? Então eu aprendi, né, diante do Hebreus 13:7, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Então aprendi que a nossa submissão, se não é uma frase minha, senão vai colocar lá meu nome, é de outra pessoa, que submissão à autoridade delegada não passa pela nossa concordância. Né? Então, obedecer, eu posso falar para você, Esté, para de chorar. Esté, para de chorar. E aí a Esté para de chorar, mas lá no coração dela, ela tá, mas por que meu pai me mandou parar de chorar? Mas por que isso? Porque aquilo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, né? Mas a submissão já vai entrar nesse lugar onde eu recebi um comando, onde eu recebi uma direção, e eu vou concordar com aquilo plenamente. Eu vou de coração, amém, é assim. Então, se o discipulador deu um comando, uma direção, algo que é um desafio de Deus, nunca um desafio vai chegar com um papel de presente lindo, maravilhoso assim. Ele vai chegar, realmente, é a mata toda fechada, é um monte de demônio no meio do caminho, né? Por quê? Porque Deus sabe que você pode, Deus sabe que você vai conseguir, e aí no Senhor,
Mas se essa pessoa, mas eu não consigo, eu não posso, eu não sei isso, aquilo, né? Então, nós precisamos crescer nesses níveis de submissão, né? Procure na internet essas palavras, né? Tem uma do pastor José Rodrigues, o pastor Jacques já falou aqui também, sobre os níveis de submissão. Nós precisamos crescer nessa área, amém? Então, assim, esse processo de tanto conhecer a sua identidade, o que você foi chamado para fazer, se o que você faz é realmente aquilo que você entende completamente que você está fazendo, e também que você está entendendo que Deus é um processo de quebrantamento na sua vida, então você está entrando nesse caminho de alinhamento com a vontade do Senhor, né, de alinhamento com o querer do Senhor. Então Absalão, eu falei lá no início, qual era o significado do nome dele? Rei de paz. E foi esse caminho que ele trilhou? Não. A Bíblia fala então que ele foi assassinado, ele foi perseguido, né? Além, logicamente, ele fez uma confusão em Israel, mas o fim de Absalão foi esse. Então, que tipo de motivação você tem para liderar? E nós vamos ler essa frase do Cote, que eu li nesse livro, né? Raízes da Depressão. Tiago, pode colocar aí? Tiago? Colocar a frase. A motivação é determinada pela inspiração. Somos responsáveis pela fonte de inspiração a quem nos sujeitamos. Por isso, Tiago assevera que antes de mais nada precisamos nos sujeitar a Deus. Muitas coisas como insatisfação, injustiças, feridas podem determinar nossas motivações, induzindo-nos a decisões independentes de Deus. Então, se a minha fonte de inspiração é o Senhor, é a submissão, é a vida de Deus, logicamente eu tenho uma vida dependente. Mas se a fonte das minhas motivações para liderar, para me juntar com pessoas, forem essas de injustiças, de insatisfações, de feridas, então qual é a minha palavra para você, querido? Resolva. Querido, entre num jejum, numa crise santa, para que a sua conduta diante de Deus, aquilo que não que ofende seu esposo, sua esposa, mas também mais aquilo que ofende o Senhor, porque Absalão poderia ter sido um grande homem, mas aí ficou essa história, esse Judas, para nós contarmos essa feliz história, mas fica para nós aprendermos. Então, na sua liderança, querido, olha para dentro de você, eu sempre falo para as pessoas assim, olha, não agradeço muito a Deus pelo que você faz, mas principalmente pelo que você é. Eu falo muito assim para os nossos líderes, às vezes eu chamo eles para almoçar lá em casa, e eu falo assim, olha, muito obrigado, não pelo que você faz, mas pelo que você é, porque o que você faz diante do Senhor, lógico que vai trazer todas as outras coisas do que você vai fazer para Ele, amém? Então, queridos, que nesses momentos, nessas oportunidades de quebrantamento, você possa, Senhor, corrige as minhas condutas, o que te ofende, traz transformação ao meu coração, amém?